Está começando o podcast Política Sem Gravata. Um bate-papo sem formalidades, mas com muita história de lideranças políticas de Santa Catarina. Olá, eu sou Lucas Colombo e está chegando mais um Política Sem Gravata. Nesta edição, nós recebemos o deputado federal Ricardo Guidi, formado em Direito pela Unesc e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Foi deputado estadual entre 2015 e 2018, quando se elegeu deputado federal e foi reeleito no ano passado. É filho do ex-prefeito de Criciúma, Altair Guidi, e da professora e ex-senadora Sandra Guidi, casado com Catarina e pai do Antônio e da Eleonora. Seja bem-vindo, Ricardo, e acredito que a política veio de berço, né? O prazer é todo meu de estar aqui conversando com você, com todos os seus ouvintes, né? E com certeza a política começou no berço, sem dúvida nenhuma. O primeiro mandato do meu pai foi como prefeito de Criciúma. Ele se elegeu em 1976, assumindo o início de 77, e eu nasci no 9º mês do seu primeiro mandato, do seu primeiro ano. O pai costumava falar brincando que eu tinha sido a primeira obra daquele mandato que foi fundamental para Criciúma, né? Criciúma se transformou naquele período e assumiu uma posição de cidade polo da região sul, que até então rivalizava com Tubarão. Foi um mandato de muitas obras, né? De muitas ações que prepararam Criciúma para o futuro. Você pode olhar, por exemplo, o centro administrativo, cultural e também esportivo, que existe hoje lá no Paço Municipal Marcos Rovares, onde está também o Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, né, que foi uma obra que ele fez no seu primeiro mandato e que, após o seu falecimento, acabou sendo nomeado com o nome dele, né? Mas era uma obra que pensava no futuro, né? Uma forma de juntar o centro administrativo, as funções que estavam espalhadas pela cidade, né? Um ambiente amplo, arejado, iluminado, né? Para potencializar o trabalho de todos, pensando no futuro de Criciúma. E ali também tem o centro esportivo, o centro cultural, tão importantes, né, para uma cidade, né, para que se crie a sua identidade, né? Então, nasci realmente num berço político, né? E desde pequeno sempre gostei de acompanhar o pai, cresci ouvindo as pessoas falando da importância do trabalho dele, de como tinha sido importante para Criciúma aqueles mandatos, né? Foram 10 anos à frente da Prefeitura Municipal de Criciúma, onde se fez inúmeras obras, ações, né? Não só o Paço, como a gente falou anteriormente, mas o calçadão, por exemplo, da Nereu Ramos, que ele falava que era um local para as pessoas se encontrarem e discutir a cidade, né? Pavimentação da Avenida Centenário, iluminação, acesso aos principais bairros da cidade, o próprio aeroporto de Omício Freitas foi uma obra do mandato do prefeito Altair Guidi, né? O estádio do Heriberto Wilson, que a grande maioria das arquibancadas, né? Toda aquela parte que era coberta anteriormente, foi também naquele período. O canal auxiliar do Rio Criciúma, que final da década de 70, qualquer chuvinha que dava na cidade, a cidade alagava. Então foi construído um canal pelas ruas principais da nossa cidade que aliviaram muito isso, né? Fora escolas, praças, né? Praças, eu lembro que ele disputou uma eleição que foram contar as praças, tinha, se não me engano, 48 na cidade e 45 tinha sido feita no período que ele foi prefeito, né? O segundo mandato também com um foco muito grande na educação e na criança, né? Nos primeiros 7 anos de vida, que é onde forma o caráter da pessoa, né? Onde forma quem a pessoa vai ser no futuro, né? Fundamental um período. Então foi muito focado isso, era o famoso Criciúma Criança, que a gente ainda ouve nos dias de hoje. Então, sem dúvida nenhuma, nasci em berço de política e cresci nesse berço, e por isso que quis continuar, por admirar o trabalho e o reconhecimento das pessoas pelo trabalho do meu pai e também da minha mãe, né? Que foi presidente da FASC durante 10 anos, foi senadora da República, foi a 11ª mulher do país a chegar ao Senado da República, né? E com certeza também deixou a sua marca lá, defendendo ações importantes na educação, também na atividade de mineração aqui da região, que é importante, né? E que a gente também na Câmara vem defendendo, e graças a uma ação do nosso mandato a gente conseguiu aprovar ainda no mandato passado uma lei que vai garantir a continuidade dessa atividade, que gera mais de 20 mil empregos na região e responde por 15% do PIB. Então, sem dúvida nenhuma, nasci e cresci nesse berço e quero continuar fazendo política, sempre pensando em melhorar a vida das pessoas, em tornar a nossa cidade, a nossa região cada vez mais forte, né? E que a gente possa fazer com que esse excesso de impostos que a gente paga
que isso possa voltar ao máximo possível, trazendo benefícios e dando condições para que a nossa região possa crescer. E como é que era para ti, crescendo nesse meio, ver essa movimentação, né? Ver as coisas acontecendo, né? A dedicação, né, do teu pai, da tua mãe, né, nesse meio político. Olha, sem dúvida nenhuma, era uma dedicação 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente sabe que é um compromisso muito grande, mas muito mais do que um compromisso, é uma oportunidade. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que o povo nos dá, que o povo nos confia, para fazer a diferença na vida das pessoas, porque senão não faz sentido você ganhar um mandato se você se ao longo dele você olhar para trás e não ver que você está transformando a realidade das pessoas, né, onde você vive. Então eu lembro que era uma dedicação 24 horas, me visitava muito já com meu pai as comunidades para ouvir as reivindicações, né, visitava as obras em andamento, né, para ver, e o meu pai cuidava muito disso, se as obras eram bem feitas. E prova disso é que hoje, se você passar aí, tem muito asfalto feito há 40, há 30 anos atrás, ainda em perfeitas condições, né? Diferente de muito asfalto feito recentemente, que às vezes coloca-se um asfalto e poucos anos depois já está tudo esburacado, já está tudo com marcas de pneu, né? Então eram obras que eram cuidadas, e ele cuidava disso pessoalmente, era formado em arquitetura e urbanismo, né? E estava sempre presente nas obras, fiscalizando a sua execução e a sua qualidade, porque ele sempre falava que as obras não tinha que ser para o mandato, as obras têm que durar o máximo possível. A gente tem que pensar no quando faz uma obra em 20, 30, 40 anos atrás, né? Você pode ver, por exemplo, o Paço Municipal, uma obra que foi feita aí há 40, que foi inaugurada já há 42, 43 anos, né? Então começou antes, mas que até hoje é uma obra atual, uma obra moderna, uma obra que consegue atender com qualidade toda a nossa população e dar condições, né, também para que a administração possa trabalhar e produzir, né? Da mesma forma, isso acontecia nas escolas, acontecia nas pavimentações. Cuidado muito grande com a boa execução da obra pública. O cuidado muito grande também com o dinheiro público. Eu lembro que ele cuidava muito mais do dinheiro público do que do dinheiro dele. Ele dizia que o dele ele podia fazer o que quisesse. O público era de todos, então ele estava ali para cuidar. Uhum. E quando é que foi que o Ricardo decidiu encarar uma eleição? Como é que foi esse processo? Bom, eu sempre gostei muito, né? Sempre me envolvi muito já desde criança, e à medida que eu fui crescendo, a gente vai tomando mais responsabilidades, principalmente começou nas campanhas eleitorais, né? Então eu lembro que quando eu era pequenininho, a gente ia lá, entregava o santinho, pedia voto, defendia, né? E à medida que foi crescendo, quando eu já tinha ali eu fui estudar fora também, fiquei um período estudando em Florianópolis, e quando eu voltei, eu lembro que tinha campanha, eu já comecei a ficar cuidando, por exemplo, dos orçamentos, de gráfica, de placa, de uma série de objetos que tem que ser encaminhados, né? Então eu cuidava do orçamento, eu orçava com diversas gráficas, na época tinha brindes também que se davam, então eu cuidava muito mais desse operacional, né? Começou assim. E à medida que eu ia me familiarizando bem, também começava a ter muito contato com as lideranças, né? Então, nas últimas 3 eleições que ele disputou, que foram 2006, 2010 2002, 2006 e 2010, cada vez mais eu me envolvi mais, a ponto que nas últimas 2 eu fiz praticamente a coordenação geral da campanha, né? Tendo contato com lideranças de todo o estado de Santa Catarina, né? E a partir da eleição de 2014, meu pai já tinha sido eleito já com... Foram quantos mandatos do Altair na Assembleia Legislativa? Como deputado estadual, ele chegou lá por 6 mandatos. E 2 mandatos como prefeito de Criciúma. Uhum. Teve um que ele não se elegeu por pouca coisa, mas assumiu como suplente, né? Sim. Mas em todos ele acabou assumindo. Então, as últimas 2 eleições que a gente teve esse contato mais... estava falando já da última, né? Que foi a de 2014. Ele assumiu, já estava com 75 anos de idade. E ao longo daquele mandato, muitas lideranças falavam que estava na hora de renovar, que estava chegando a vez do Ricardo, que seria interessante que o Ricardo fosse candidato na eleição seguinte, o que ele achou muito bom também, ele sempre gostou e sempre quis que eu continuasse o trabalho dele, né? Então foi uma eleição que veio ao natural. E prova disso que na época eu fiz uma grande votação para deputado estadual naquela eleição, nós estávamos numa coligação que elegeu 3 deputados. Eu como mais votado, com 32 mil votos,
o segundo com 19 e o terceiro com 14. Então você vê que eu fiz praticamente os mesmos votos que os outros dois que também se elegeram. A soma dos dois, né? Sim. Então porque foi uma eleição que veio ao natural, onde as lideranças queriam que eu fosse candidato. É um grupo... Apesar de ser na família, não foi uma imposição, o pai quer botar o filho, sabe? Foi algo que o grupo queria. Então isso foi muito positivo para aquela eleição, onde a gente teve uma eleição aí muito boa, consegui fazer inclusive uma votação quase 50% maior que o pai tinha feito na última eleição, e isso nos deu condição de acreditar que podia dar um passo além. Então já iniciando o mandato, já no final do primeiro ano eu já comecei a pensar em ir além, né? E aí surgiu a oportunidade na época de ingressar no PSD para ser o candidato a federal da região, que não tinha, e eu entendi que a gente tinha condições, né, juntando o nosso grupo político, mais o grupo que já estava no PSD, de buscar uma eleição de deputado federal que o PSD nunca elegeu no sul de Santa Catarina. Desde a época, esse grupo já pertencia ao PFL, né, desde o início da criação, da redemocratização em 85, esse grupo político nunca tinha elegido um deputado federal no sul do estado. Mas eu acreditei que dava, com muito trabalho, com muita dedicação de todo o grupo que estava envolvido, a gente conseguiu a vitória, uma vitória bastante apertada, né? Nós conquistamos a vaga, o nosso partido, junto com o Progressistas, né, o PP, que era uma coligação, contra o outro partido, que era o PT, Partido dos Trabalhadores, por um voto a gente conquistou uma vaga a mais, que poderia ter ido para eles. Sim. E essa vaga garantiu o nosso ingresso na Câmara Federal. Teve até um processo ali da outra coligação, uma coisa assim, não teve? Eles queriam ganhar no tapetão algo que era completamente fora da lei, né? Mas sim, teve um processo que a gente ganhou. Eu acho que era qualquer pessoa que entendesse o mínimo de direito, se olhasse a questão, sabia que era furada. Mas eles, como tem muita força política lá em Brasília, nos tribunais, né? Tentaram ganhar no tapetão, coisa que não aconteceu, porque a gente também sabe defender os nossos direitos, não só os nossos, como da região, né? E aí, com muito trabalho, com muita dedicação, acho que a gente fez um mandato muito positivo, um mandato de muito resultado, seja buscando recursos, mas também ações importantes, né, como a própria lei de transição energética do carvão, né, que eu falei anteriormente, que garantiu aí a manutenção. Foi um caso bem complexo, né? Porque a termoelétrica ia mudar de dono, estavam vendendo, estava uma situação bem difícil naquele momento ali, né? Naquele momento era algo muito grave, porque a termoelétrica, na época, quem tinha a gestão da termoelétrica era a Engie, uma multinacional francesa, que tinha decidido encerrar suas atividades. E já tinha dado um aviso que agora, em 2025, estaria paralisando as suas atividades. Com isso, não só eles parariam, né? A estrada de ferro pararia, as carboníferas pararia, transportadoras parariam, né? Que geraria o desemprego de mais de 20 mil pessoas. Então imagina o caos que seria na nossa região, né? Praticamente sustento aí de 100 mil pessoas, uma região aí de cerca de 1 milhão de pessoas. O setor representa 15% do PIB, então imagina o baque econômico que a região sofreria, porque isso acabaria impactando nos mercados, no comércio, nos prestadores de serviço, né? E para você ter uma ideia, com a pandemia, onde a gente passou meses de lockdown, o país ficou, Santa Catarina não ficou tanto, mas o Brasil ficou bastante, o PIB do país caiu cerca de 7%. Nós teríamos uma queda aqui na região de 15%. Então, sem dúvida nenhuma, a região sofreria muito. E a gente conseguiu aprovar com muito trabalho, com muito esforço, né? Porque questões relacionadas ao carvão, a nível nacional, as pessoas não conseguem entender, né? Tem aquela imagem de antigamente, onde o carvão poluía muito, que se espalhava rejeito pela região toda, mas hoje não é mais assim que funciona. Mas ficou aquela imagem, né, perante o país, né? Então a gente teve que convencer e mostrar não só a importância para a nossa região, que era fundamental, mas também a importância que a geração de energia produzida por carvão tem para a estabilidade energética, para a segurança energética do nosso país. Momentos de escassez de chuvas, por exemplo, graças à termoelétrica que a energia não cai, que a gente tem segurança energética. E dentre as termoelétricas, a carvão é a mais barata de todas. Para você ter uma ideia, enquanto se paga um pouco mais de R$200 o quilowatt-hora da termoelétrica, que é uma energia de segurança da termoelétrica a carvão, em momentos de chuva se contrata energia de termoelétricas a gás ou óleo diesel por cerca de R$2.500 o quilowatt-hora. 10 vezes mais caro. Então você vê que, além de ser importante e fundamental para a região, ela é importante também para a segurança energética e também economicamente, uma vez que
Apesar de quando tem chuva a energia custa um pouco mais barato, mais cara, aliás, mas no momento de escassez de chuva ela se paga, porque mantém um preço muito mais baixo que de outras termoelétricas. Então isso a gente conseguiu mostrar naquele momento, tanto na Câmara como no Senado, para os relatores, inclusive, né, que apoiaram a nossa iniciativa, tanto na Câmara como no Senado. Na Câmara foi a deputada Giovana de Sá, no Senado foi o senador veneziano Vital do Rego, que é lá da Paraíba, né? Mas a gente conseguiu aprovar uma lei que é fundamental. Eu sempre digo que essa lei vale um mandato, porque transformou a realidade da região e de muitas famílias, né? Então, trabalhando muito, só para concluir o raciocínio, sim. Na última eleição a gente já se elegeu com uma folga muito grande, aí praticamente 20 mil votos a mais do que era necessário, né? E eu acho que isso foi fruto de um mandato que as pessoas olharam para trás e viram assim, valeu a pena votar no Ricardo Guide, vamos continuar, né? Eu acho que foi um mandato aí que não só recursos aí, né? Recursos que vieram para a região aí, quase 200 milhões de reais muito voltado para a saúde, para obras, né? Para ações importantes, mas também questões como essa e a defesa também do empreendedor, que a gente sempre procurou fazer na Câmara Federal. Lutamos muito pelo Refis, que no final não aconteceu da forma que a gente queria, mas acabou acontecendo para inúmeros setores, né? Eu fui o primeiro deputado federal do país, né? Aliás, o primeiro parlamentar do país a defender naquele momento da pandemia a necessidade de um refinanciamento dos tributos federais. Se falava muito naquela época na necessidade que o governo emprestou dinheiro a juros mais baixos, né? Só que, porém, muito mais importante do que emprestar dinheiro a juros mais baixos, eu acho que é parcelar dívidas que já existem, para que a pessoa possa ter a sua negativa, para daí sim poder competir em melhores condições, né? Para conseguir outros empréstimos ou para conseguir comprar crédito, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma defesa que a gente fez e vai continuar fazendo também ao longo desse mandato. E para esse mandato agora, como é que está a projeção? Vocês vão, tem algum projeto em vista? Como é que está agora para esse próximo mandato? Você que iniciou já, né? Não, com certeza, né? Um mandato que está iniciando, a gente tem que garantir a continuidade do plano de transição energética, uma vez que mudou o governo e que antes a gente tinha um ambiente mais fértil para isso, mas a gente vem lutando, mostrando a importância, né? Para que de fato essa lei... Porque a lei existe, o mais difícil era aprovar a lei, mas a lei tem que ser aplicada, né? E isso depende muito mais do governo. Então agora que muda o governo, a gente tem que mostrar mais uma vez a importância da lei. A gente vem fazendo essa defesa constantemente, semanalmente a gente tem procurado, semana passada estive conversando no Ministério de Minas e Energia, na própria Casa Civil já pedimos audiência, né, e sempre movimentando a bancada federal catarinense. Eu sempre procuro chamar a bancada porque é uma questão de interesse de toda Santa Catarina, né? Também o empreendedorismo é algo, a gente vai ter reforma tributária agora e é uma questão que a gente vem se dedicando também por entender que é fundamental para o crescimento do país, para que o Brasil seja um país mais eficaz, mais competitivo, que a gente faça uma grande reforma, né? Além de ter uma carga tributária muito alta no nosso país, existe uma dificuldade muito grande, são mais de 4 mil leis que tratam do assunto. Tem países que não chega a 10. Então você imagina a dificuldade para um empresário, para um empreendedor, achar o melhor caminho, né? Qual é o melhor sistema? Porque normalmente tem opções e tem coisas que nem chegam na informação chega só para alguns, né? Então, isso é uma ação importante que eu vejo que a gente vai se dedicar ao longo desse ano, continuar defendendo, né, que o recurso que a gente paga de imposto possa voltar aqui para o sul catarinense. Santa Catarina, historicamente, recebe muito pouco de volta, né? Se não me engano, é o 6º ou 7º estado da federação que mais paga imposto e está depois do 20º, proporcionalmente, em quantidade de retorno desse imposto. E a gente vem defendendo isso sempre, e não à toa que o nosso mandato trouxe muito recurso para Santa Catarina, o mandato anterior, né? Porque a gente mostra lá, muita gente pensa que Santa Catarina já tem tudo. E eu sempre digo, não, temos muito ainda a melhorar, mas o mais importante é que os recursos que vêm para cá são muito bem aproveitados. Quando você pavimenta uma rodovia, você dá condição para que as pessoas trabalhem mais e melhor. E isso gera muito mais resultado, muito mais imposto na sequência. Então, porque a gente tem um povo trabalhador, um povo que sabe fazer acontecer e que é exemplo. Se o Brasil fosse uma grande Santa Catarina, com certeza
nós estaríamos numa posição muito melhor, né? Estaríamos entre os países de primeiro mundo, não tenho dúvida disso. Então, isso é uma defesa também que a gente vem fazendo, facilitar a vida do empreendedor, né? A questão de licenciamentos ambientais, a gente tem se dedicado também para simplificar isso. A gente, claro, tem que ter os cuidados com o meio ambiente, é fundamental, mas a gente não pode, esses cuidados, mas a análise tem que ser mais rápida, não pode levar anos, às vezes, onde muitas vezes inviabiliza muitos investimentos, muitos empreendimentos, né? Porque acabam, seja por inúmeros fatores, às vezes tu perde o time do negócio e acaba perdendo uma oportunidade que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar impostos também, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar por isso, trabalhar sempre pensando em tornar o Brasil um país mais eficaz e sempre também defendendo os interesses de Santa Catarina e, claro, aqui de Criciúma e da região sul, onde a gente vive, onde é o nosso compromisso maior. E voltando um pouco, Ricardo, como é que foi a primeira eleição, né? Tu sentou lá no gabinete, agora é comigo, digamos assim. Como é que foi esse sentimento e como é que passou na tua cabeça naquele momento? Sem dúvida nenhuma, um sentimento de responsabilidade, né? De fazer, como eu falei anteriormente, fazer com todos aqueles, né? São milhares de pessoas. Na primeira já foram 32 mil pessoas, praticamente mais do que 2 vezes o público que nós tivemos ontem no estádio Heriberto Wilson. Então é muita gente que acredita no teu trabalho, nas tuas ideias, e você tem que dar uma resposta para todos eles, né? Porque eu sempre digo que o mandato é uma oportunidade, e se a gente desperdiça essa oportunidade, dificilmente a gente vai ganhar uma nova. E acho que não tem sentimento pior para alguém que faz política é olhar para trás e ver que aquele mandato não trouxe resultado, que não representou nada significativo para a sua cidade, para a sua região. Então, por isso que eu trabalho muito, me dedico, procuro estudar, procuro me qualificar sempre para que a gente consiga dar resultados concretos para todos aqueles que nos elegeram. E para a nossa região, é claro, né? Não só aqueles que nos elegeram, mas para a nossa cidade, para a nossa região e para o nosso país. E como é que era, né, essa relação? O teu pai e tua mãe te dão muitos conselhos, né? Claro, agora tem a tua mãe, mas como é que foi a importância deles também para tuas atuações, digamos assim, acho que agora é o momento de tu ficar mais assim, mais assado, dependendo, porque no parlamento são muitas lideranças, muitas discussões, né? Como é que foi essa situação, assim, digamos? Não, sim, eles são grandes conselheiros, né? O meu pai, enquanto vivo, tinha uma vivência política muito grande, né? Então, claro que quando ia tomar uma decisão importante ou encaminhar algum tipo de trabalho, eu procurava ele para me aconselhar. Da mesma forma, eu faço hoje em dia isso com a minha mãe, né? Que tem uma história de vida aí também muito bonita, sempre gostou muito de servir, né? Sempre não. Depois que casou com meu pai, a mãe dizia que ela descobriu que o pai ia fazer política no dia do casamento. E a princípio ela nem queria. Mas a partir do momento que o pai foi candidato, ela vestiu a camisa e ela foi fundamental nas administrações dele, né? Na função de primeira-dama, presidente da FASC, ela sempre se dedicou ao máximo, largou todas as suas outras atividades e se dedicou 100%, né, à função que ela tinha como primeira-dama, que, além de ser primeira-dama, claro, tinha toda a função de presidente da FASC, onde ela fazia pessoalmente a gestão. E foi o período que a FASC cresceu muito, né? Ela tinha se iniciado no período da dona Zuma Manique Barreto, mas logo em seguida, era mais embrionário, tinha algumas ações, né? E ao longo daquele mandato cresceu muito. Muitas creches foram criadas, clubes de mães, clubes de idosos, que a mãe frequenta até os dias de hoje, sempre muito presente, gosta, né, de visitar, porque tem muitas amigas também nesses clubes, né? Mas eles sempre, tanto o meu pai como a minha mãe, sempre falaram que eu tenho que seguir o que a minha cabeça manda. Nunca foram de se envolver, a não ser que fossem chamados. Eles sempre observaram, né? Sempre faziam, mas não... o pai, principalmente, que era bastante opinioso, mas ele sempre dizia que, no meu caso, eu tinha que seguir o que a minha cabeça mandava. Se eu quisesse conselhos, estava à disposição para ajudar. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que fazer a avaliação nós mesmos, né? Porque se colher os frutos foi uma decisão nossa. Se não der certo, também é uma decisão nossa. Então é importante se aconselhar, procurar entender o máximo possível, né, o cenário, as condições, se dedicar para dar o seu melhor, mas tem que tomar as decisões, sempre foram na minha cabeça. E agora está chegando mais uma eleição municipal aqui. Como é que vai ser o Ricardo Guide nesse cenário municipal em 2024?
Olha, Lucas, eu sempre tive o sonho e a vontade de ser prefeito de Criciúma, né? Eu acho que eu cresci ao lado do pai, como eu falei, e a gente via muito, né, como Criciúma se transformou naquele período, né? Foram 10 anos aí muito importantes na história de Criciúma. Então, sem dúvida nenhuma, eu pude aprender muito com ele ao longo da caminhada, né, no dia a dia como prefeito, né, e procurei me preparar para que um dia isso chegasse. Fui deputado estadual, acho que foi um período bastante importante, onde a gente também criou muito relacionamento. Depois, como deputado federal, ainda mais, né, eu acho que são períodos. Agora, hoje eu faço parte da comissão da Câmara de Desenvolvimento Urbano, que é uma comissão que discute políticas relacionadas a planejamento urbano, todas as questões que têm a ver com o município, né, saneamento, uso do solo, trânsito. Então, acho que ali a gente aprende muito também, né, onde tem discussões importantes, e não só do que está acontecendo, mas aonde a gente quer chegar, né? Agora, eu sempre soube escolher o momento adequado. E eu estou vendo que isso vem nascendo. Assim, ontem, sábado, eu fui na praça, em uma quadra, eu acho que mais de 15 pessoas vieram falar que eu devia ser candidato. Então, vamos avaliar, né? Eu acho que ainda está muito longe. Eu acho que agora a gente está apenas no terceiro mês do mandato. O foco esse ano é cuidar do mandato de deputado federal para que realmente, como eu sempre digo, ele valha a pena, né? Traga resultado concreto aqui para a nossa região, para Santa Catarina e para o Brasil. Mas eu tenho visto aí que naturalmente está chegando o momento. Vamos ver, muita água para rolar até o ano que vem. O nome está à disposição. Né? E a gente segue trabalhando muito aí para atingir os nossos objetivos. É que com a não eleição do Clécio, né, já foi 2 mandatos, agora o pessoal está em busca de novos nomes, e o teu nome sempre surge nas rodas de conversa, né? O Ricardo vai ser candidato a prefeito, o Ricardo não vai ser... Enfim, fica sempre essa questão, né? É um assunto que está bem alto, olha, não tem dia, não tem postagem que a gente faça na rede que não vai alguém falar que é o nosso prefeito. Por onde a gente anda, ouve muito, aliás, não só em Criciúma. Inclusive, quando a gente visita os municípios vizinhos, é muito comum as pessoas falarem, e aí, vai ser candidato? Estão falando aí que o próximo é tu. Vamos ver. O foco agora é cuidar do mandato de deputado federal, se dedicar ao máximo, né? A eleição ainda está relativamente longe, né? E o ano que vem é outra, daí a gente já tem que pensar, como é ano eleitoral, já tem que pensar mais em que caminhos vai seguir. E como é que está o clima na Câmara, né? Mudança de governo, mudança de lideranças e tal. Como é que está esse clima na Câmara dos Deputados? Né? O clima está bastante polarizado, né? Muito mais do que no mandato passado. Hoje os ânimos estão muito mais à flor da pele. Então é constante as discussões, né? A defesa do mandato anterior, outros criticando, daí criticam o mandato atual, outros defendem, né? Então está bastante intenso isso. A única coisa que me preocupa é que eu acho que a gente tem que pensar no país também, né? Eu acho que tem que sair um pouco dessa briga, mas pensar nas mudanças. A reforma tributária é algo urgente e a gente tem que cuidar dela. Eu acho que a gente tem que cuidar para que ela aconteça e aconteça da melhor maneira possível, né? Eu acho que quando a gente discute um assunto como esse, tem que esquecer as bandeiras partidárias, né? E pensar no Brasil. Mas eu acredito que isso vai acontecer, sabe? Eu acho que agora é muito início de governo, né? Então, poucas ações, o governo ainda não tem... no meu entender, mostrado muito a que veio, né? Tá muito, eu acredito que patina nesse começo, mas eu acredito que logo a gente tem que começar a discutir os problemas do país. A gente está lá, esquecer um pouquinho a questão eleitoral, política partidária, e pensar nas soluções que o Brasil precisa para voltar a crescer, a se desenvolver e com isso trazer melhoria para as pessoas que aqui vivem. Como tu falou, a reforma tributária é um assunto tão importante e já está há quantos anos, né? Não avança, não discute, não aprova, não modifica. É uma situação que acredito que vai trazer um alívio para todos os empreendedores, né? Porque, como tu falou, são 4.000 leis tributárias, é uma situação bem complexa, né? Para o empreendedor hoje, né? Exatamente, por isso que ela tem que ser feita da melhor maneira possível. A gente tem que se dedicar, né? Esquecer um pouquinho a política, né? E fazer algo pensando no futuro do país, pensando no futuro das pessoas, não só daquele que empreende, que paga o maior montante de impostos, mas tendo as coisas funcionando, é mais emprego para a população, é a condição de pagar um salário um pouco melhor. Então, sem dúvida nenhuma, aí, se a gente fizer uma boa reforma tributária, eu não tenho dúvida que pelo sistema tributário brasileiro ser tão ruim, eu não tenho dúvida nenhuma que vai melhorar muito a vida de praticamente todos.
Tá certo então, Ricardo, estamos chegando aqui ao fim do Política Sem Gravata. Algum recado que tu queria deixar aqui para a população aqui da região, para as pessoas que nos acompanham no Spotify, no YouTube? Passou rapidinho, hein, Lucas? Passou voando, não deu nem para contar metade da história, mas A história é longa, né? A história é bem longa. Não vai faltar oportunidades, né? Sim. Mas só agradecer aí mais uma oportunidade, né? Disputei 3 eleições, foram 3 vitórias, né? Maciçamente apoio aqui do povo de Criciúma e do sul do estado, então a gente só tem a agradecer, né? E eu sempre digo que o melhor agradecimento a gente faz trabalhando, dando resposta, né, a todos aqueles que acreditaram na gente, e a gente vai seguir aí por mais um mandato, trabalhando muito, lutando aí pela nossa região, pelo nosso estado e, claro, pelo nosso Brasil. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e contem comigo. Tá certo, então obrigado, Ricardo. Estamos chegando ao fim de mais um Política Sem Gravata. Você acompanhou o podcast Política Sem Gravata. Apresentação, eu, Lucas Colombo, com trabalhos técnicos de Jonathan Vitor. Portal Litoral Sul, informação que transforma.